Olá, alunos, tudo bem com vocês? Professor Vinícius aqui, trazendo mais uma aula de biologia. Na nossa aula de hoje, a gente vai dar continuidade então, ao nosso conteúdo da apostila capa 4, né? E falar um pouquinho a respeito agora do sistema digestório, tá? Nós vamos abordar aí os tipos de sistemas digestórios que a gente encontra no reino animal, quais são as principais características desses sistemas digestórios, né? Quais são as funções e quais principais enzimas, né, que atuam e como ela atua no processo de digestão. Beleza? Vamos lá para a nossa aula, então. A nossa aula 27, né? O tema da nossa aula de hoje, fisiologia animal, tá? Processo de digestão. Então, a digestão ela é um processo de quebra de moléculas grandes e complexas presentes nos alimentos em moléculas pequenas, simples e solúveis em água que podem ser absorvidas pelas membranas biológicas, tá? Então, esse é o processo de digestão. Né? Toda vez que a gente se alimenta de algum alimento, ele está de uma forma macroscópica, né? Impossível do nosso organismo conseguir, por exemplo, quando a gente se alimenta de uma banana, consegue extrair energia da banana como ela está. Ela tem que passar por um processo de digestão, né? Para que moléculas, né? Para que todas aquelas substâncias que estão presentes nessa fruta consigam adentrar minha corrente sanguínea, consequentemente chegar até as minhas células, aonde vão desempenhar alguma função. Não só a glicose, né, a sacarose, no caso da banana, né, como também outros elementos, como potássio, né, fibras, enfim, a gente vai ter uma diversidade de proteínas, né, uma diversidade muito grande de substâncias, né, que adentram nossa corrente sanguínea e fazem o nosso corpo funcionar de uma maneira mais correta. Tá? Então, a importância da digestão está na obtenção de matéria-prima para o metabolismo nos organismos heterotróficos, que é o nosso caso. O metabolismo utiliza glicose e outros monossacarídeos, né? Aminoácidos, ácidos graxos, glicerol, bases nitrogenadas, vitaminas, sais minerais, água e outras moléculas. Tá? Então, tudo isso é o quê? Tudo isso a gente chama de elementos basais. Tudo isso é essencial para que meu corpo continue vivo, para que o organismo heterotrófico, né, de uma infinidade de outros organismos, não somente seres humanos, né, mas outros organismos, sejam eles unicelulares ou pluricelulares, consigam sobreviver, tá? Então, quando eu estou me alimentando, por exemplo, de uma proteína, de um pedaço de bife, tá? Eu estou me alimentando só de proteína? Não. Ali eu vou ter aminoácido, ali eu vou ter ferro, eu vou ter uma infinidade muito grande de outros, tá? Outras substâncias que são essenciais dentro do meu metabolismo, tá? Então, toda vez que minha célula vai se duplicar, vamos lembrar lá um pouquinho da biologia celular, por exemplo. Toda vez que minha célula vai se duplicar, ela precisa de matéria-prima para que isso aconteça. Ela precisa de ácidos graxos para fazer uma síntese de membrana plasmática. Ela precisa de ácidos nucleicos, né? Adenina, citosina, guanina e timina, para que aconteça a duplicação do seu material genético. Ela precisa também de uma grande quantidade de aminoácidos para que aconteça a síntese de proteínas lá dentro, tá? Então, a gente depende, e também uma quantidade enorme de água, né, para ela duplicar o seu citoplasma. Então, a gente depende de tudo isso, tá? E essa dependência, né, nos torna heterotróficos. A gente tem que ir em busca do alimento para que a gente consiga fazer com que o nosso metabolismo funcione de uma maneira correta. Então, os alimentos contêm polissacarídeos, disacarídeos, proteínas, gorduras, triglicerídeos, ácidos nucleicos, né, vitaminas, sais minerais e água. Dessas moléculas, apenas vitaminas e sais minerais e água podem ser diretamente absorvidos e utilizados pelo metabolismo. Polissacarídeos, proteínas, triglicerídeos, ácidos nucleicos são moléculas grandes formadas por reações de desidratação intermolecular. A digestão consiste em quebrar as ligações entre as unidades que formam essas moléculas, grandes por adição, tá, de água, hidrólise, na presença de enzimas específicas. Portanto, a digestão é a hidrólise enzimática dos alimentos. Tá?
Então, toda vez que eu estou quebrando uma proteína, tá, ela está sofrendo um processo de hidrólise. Tá? E que é isso, professor? Hidrólise, né, é o processo onde a água atua como sendo, né, um catalisador. Mas, geralmente, essa água ela não está pura. Né? A gente tem enzimas ali, substâncias que vão auxiliar o meu organismo na quebra dessas substâncias, sem que eu forneça uma quantidade de energia para que aconteça essa quebra. Por quê? A gente está falando de rompimento, tá? De ligações químicas entre esses elementos. Tá? O exemplo aqui que a apostila trouxe para a gente, a síntese por desidratação intermolecular. Então, toda vez que, por exemplo, eu tenho a síntese de um aminoácido, né, lá dentro de nossa célula, quando a gente está sintetizando proteína, por exemplo, a gente está fazendo ligações entre aminoácidos. E essas ligações, né, elas acontecem entre dois monômeros, exemplo, dois aminoácidos, e quando eles se ligam, eles acabam liberando água, tá? Após a sua ligação. Por quê? Eu vou ter ligação entre duas moléculas de hidrogênio e oxigênio, tá? E aí, uma molécula de hidrogênio, uma molécula de oxigênio e duas de hidrogênio acabam saindo, tá? Para que aconteça, então, essa ligação. E aí, quando eu perco água, estou fazendo um processo de síntese por desidratação intermolecular, tá? Então, a saída da molécula de água formada por um hidrogênio e um OH removidos das duas moléculas. Dímero, né? Molécula formada pela ligação entre dois monômeros. Então, dois monômeros ligados entre eles, eu tenho um dímero. E depois eu vou ter a hidrólise, né? Hidrólise significa quebra, né? Lise, hidro, que significa quebra da água, né? Do grego, se a gente fosse desmembrar essa palavra. Hidro vem de água, lise de quebra. Então, quebra com a água, né? Então, a molécula de água é inserida quebrando a ligação de um dímero, formando para mim, novamente, dois monômeros. Tá? Ah, professor, mas eu só preciso da água para que isso aconteça? Não, aí eu preciso das enzimas, tá, digestivas para que aconteça essa adição, então, dessa molécula aqui, para que eu consiga fazer a quebra desse dímero. Exemplo, quebra da proteína, tá? que acontece lá dentro do nosso estômago. Então, as reações elas podem apresentar desidratação intermolecular e a hidrólise entre monossacarídeos, aminoácidos, ácidos graxos, glicerol e nucleotídeos. Tá? Então, não pense em você que quando está se alimentando lá da proteína, de um bife, né? Por exemplo, a gente não está se alimentando diretamente de aminoácidos. Tá? A gente está se alimentando de uma quantidade enorme de material genético, de DNA. Tá ali, lógico. Já foi desnaturado porque a gente tem o costume de cozinhar os alimentos, para que essa digestão, né, ela aconteça de uma maneira mais facilitada dentro do nosso organismo. Mas, tá, ainda existem uma grande quantidade de moléculas, tá, moléculas que estão em grande tamanho ali dentro. DNA com mais de 1000 pares de bases, né, mais de 1000 nucleotídeos, a gente vai ter proteínas primárias, secundárias, terciárias com uma quantidade muito grande de aminoácidos sendo formada e estando ali dentro da minha célula que eu estou me alimentando, tá? Então ali eu tenho uma grande quantidade sim e é necessária a digestão para que isso aconteça, tá? Então a gente vai aqui agora dar outros exemplos, né? Então a gente vai ter agora principalmente dois tipos de digestão que acontecem no meio animal. A digestão intracelular e a digestão extracelular. Qual que é a diferença, professor? Intracelular, como o próprio nome dela já diz, a digestão ocorre dentro da célula, no interior de um vacúolo digestivo, ocorre, por exemplo, em protozoários e poríferos. Tá? Esses são os principais. Por quê? São organismos unicelulares e dependem dessa digestão intracelular para a obtenção de alimento, né? E, consequentemente, manter o seu metabolismo celular funcionando. Tá? Os poríferos também, né? Os poríferos acabam não formando tecidos verdadeiros, tá? E por conta disso, as suas células funcionam de uma forma independente, ou seja, ela precisa obter esse alimento, fazer essa digestão intracelular para que ela obtenha todas esses nutrientes, né, necessários para que o seu metabolismo funcione corretamente. E a digestão extracelular? A digestão extracelular, então, as enzimas digestivas são lançadas numa cavidade digestiva ou no sistema digestório, e o que acontece em quinidários, plateumintes, nematelmintes, anelídeos, artrópodes,
moluscos equinodermos e cordados, tá? Então, tirando os protozoários e os poríferos, o restante, né? Todo o restante aqui a gente vai ter organismos vivos, tá? Que fazem esse tipo de digestão, fazem digestão extracelular, liberam enzimas, né, na onde ele vai fazer essa digestão, né? No nosso caso, que a gente possui um sistema digestório completo dentro da cavidade digestória, aonde vai essa enzima ela vai trabalhar, né, na quebra dessas substâncias. Tá? Aqui a gente tem um exemplo, tá, de um vacúolo digestivo dentro de um protozoário, tá? Protozoário ciliado aqui, né? Do tipo eucariótico, tá? A gente vai ter partículas que acabam adentrando aqui por uma estrutura especial, como se fosse a boca. Ele vai fazer a fagocitose dessas partículas, né? Vai formar aqui um fagossomo dentro do seu citoplasma, tá? Nesse fagossoma, tá? Ele vai se unir com lisossomos, que são organelas onde se encontra uma grande quantidade de enzimas, tá? E aí, esse fagossomo, junto com um lisossomo, ele vai formar para mim um vacúolo digestivo. Tá? O que é um vacúolo digestivo? São as substâncias que foram fagocitadas juntamente de um lisossomo, tá? Um lisossomo primário, mais especificamente. Tá? Então, vai ser enzimas do meu lisossomo primário, mais as substâncias que foram fagocitadas, né, da minha célula. Tá? E aí eu vou ter um vacúolo digestivo, onde vai acontecer toda a parte de digestão, né? Tudo aquilo que for reaproveitado pela célula fica na célula, e o que for não for de utilidade da célula vai ser exocitado, tá? Vai ser liberado para fora da célula. Tá? Então, a gente vai ter processo de fagocitose e exocitose. Tá? Exocitose é quando libera essa substância para fora da minha célula. Tá? Aqui está falando aqui na apostila como defecação celular. Eu acho horrível esse nome. Tá? O processo pelo qual acontece essa liberação dessas substâncias, tá? É denominado de exocitose. Tá? Bom, continuando aqui então, né? Em um animal onde a gente tem o sistema digestório completo, né? Acaba entrando o alimento por um tubo digestório, tá? Onde encontra-se várias células, né? Essas células vão liberar essas enzimas nesse alimento, tá? E aí vão começar o processo de digestão, e aí essa quebra, né? Com essa quebra desses alimentos, as células vão absorvendo aos poucos, tá? Aquelas moléculas que foram quebradas, tá? Então, digestão intracelular no vacúolo digestivo em um paramécio e digestão extracelular na cavidade digestiva de uma hidra. Na hidra, observa as células de revestimento interno da cavidade secretando enzimas digestivas, e que a digestão do alimento e a eliminação dos excrementos ocorrem pelo mesmo orifício, que comunica a cavidade com o meio externo. Tá? Então, as hidras, as águas-vivas, tá? São animais onde não existe um sistema digestório completo. Tá? Então, só tem a boca e o tubo digestório. Tá? Então, o que acontece com esses indivíduos? Eles acabam se alimentando, faz o processo lá de digestão e depois liberam pela mesma cavidade, né, os excrementos. Tipos, né, de sistema digestório, né? A gente já tocou nesse assunto aqui anteriormente, né, mas vamos aqui voltar a falar. A gente vai ter um sistema digestório incompleto, tá? Somente um orifício com a boca, tanto para a ingestão dos alimentos quanto para a eliminação dos excrementos. Ocorre nos quinidários e nos plateumintos, tá? Exemplo, planária, hidra, tá? A gente também tem água-viva, são exemplos aqui desses dois grupos de animais. E o sistema digestório completo, né, com boca e ânus. Sistema digestório nos nemateumintos, né, dos vermes cilíndricos, anelídeos, né, que são as minhocas, os artrópodes, né, insetos, os moluscos, né, como a lula, o polvo, e os cordados, né, que possuem notocorda. Todos esses possuem um sistema digestório completo. Tá? Então, a gente vai ter a boca depois a gente vai ter o nosso sistema digestório e o ânus para levar esses excrementos para fora do organismo. Tá? Aqui ele deu um exemplo, a apostila para a gente, o sistema digestório de uma ave, com a boca. Aqui a gente vai ter o papo, onde vai ficar armazenado o alimento e onde vai acontecer a quebra, né? Por ação mecânica. A gente também chama isso aqui de moela. Depois a gente vai ter o esôfago, tá? A segunda parte da moela, tá?
o papo, depois a moela, onde vai acontecer a segunda digestão mecânica, tá, desse animal, e depois o intestino, onde vai acontecer o processo de absorção de todos esses nutrientes. Tá? Ah, professor, mas só acontece no intestino a absorção de nutrientes? Não, tá, já está acontecendo desde a primeira entrada na boca. Tá? Por exemplo, na nossa espécie, seres humanos, a gente tem enzimas, né, dentro da nossa boca, chamada amilases, que já começam o processo de digestão do amido. Tá? Então, o nosso sistema digestório já começa a ser processado, né, começa o processo de digestão e absorção na nossa boca. Tá? Continuando aqui, então, com os exercícios. Né? A diferença fundamental dos processos digestivos entre animais carnívoros e animais ruminantes é a existência, nesses últimos, um recurso específico da digestão para, letra A, gordura, B, proteína, C, celulose. Tá? Nos animais ruminantes, tá, e os carnívoros, a diferença é que os animais ruminantes conseguem, né, fazer a absorção da celulose, conseguem fazer a digestão da celulose. Já os carnívoros, né, não conseguem fazer esse tipo de digestão. Tá? Número 2, né? Marque a opção na qual todos os animais possuem um tubo digestivo completo. Letra A, água viva, já está errado, né? Faz parte dos animais que não possuem sistema digestório completo, né? Água viva na letra B também está errado. Letra C, peixe, minhoca e gafanhoto. Correto, tá? Depois a gente tem a letra D, esponja. Também está errado, né? Porque esponja faz parte dos quinidários, dos poríferos, desculpa, e não faz parte ali dos animais que possuem sistema digestório completo. Número 3, tá? Certas substâncias, ao serem ingeridas pelo homem, atravessam a parede digestória e alcançam a corrente sanguínea, sem sofrerem hidrólise, pois são suficientemente pequenas para serem absorvidas pelo organismo. Dos itens a seguir, tais substâncias são, letra A, vitaminas, ácidos nucleicos, lactose e água. Falso. Tá? A gente tem aqui os ácidos nucleicos, que são substâncias grandes. Tá? E a lactose também. Tá? Essas duas substâncias aqui são grandes, então a gente precisa de uma digestão para fazer essa absorção. Vitamina e água são substâncias pequenas e não precisam dessa digestão. Então, na letra B, a gente vai ter a água, é uma substância pequena, apesar do volume ser grande, mas a gente sabe que as moléculas são pequenas, né? As vitaminas também são muito pequenas, não precisam de um processo de digestão. Sais minerais também, né? E o álcool, tá? Também é uma molécula relativamente pequena. Então, a resposta certa, letra B, aqui do número 3, tá? Número 4, né? O esquema abaixo apresenta uma das etapas do processo digestivo. Então, a gente vai ter uma sacarose, né? A gente vai ter uma enzima chamada sacarase, que vai fazer a quebra da sacarose em duas moléculas menores. Tá? As substâncias resultantes do processo representado são amido e maltose? Falso, né? O amido, ele é uma substância reserva das plantas, né? E é uma substância um pouco maior do que uma sacarose. Glicose e amido? Falso, né? Actose e galactose? Falso. Frutose e glicose? Resposta certa. Toda vez que eu tenho a junção de uma frutose e uma glicose, eu tenho a formação de uma sacarose. Glicose e galactose tem a formação da lactose, tá? E assim por diante. Tá? Então aqui eu vou deixar para vocês a tarefa mínima da nossa aula de hoje, tá? Os exercícios do 1 ao 3 do capítulo 3 do caderno de exercícios, tá? E o exercício número 6 da sessão rumo ao Enem, tá? Para vocês realizarem aí. Vamos agora à nossa aula 28, falar um pouquinho sobre a digestão humana, sistema digestório humano. Então, o sistema digestório humano ele é constituído de compartimentos, né? Os órgãos nos quais ocorrem a hidrólise dos alimentos e das glândulas anexas, né? Do tubo digestório que produzem e secretam sucos digestivos no canal alimentar, tá? Então, a gente vai ter o tubo digestivo, boca, cavidade bucal, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, que é constituído por duodeno, jejuno e íleo, e a gente vai ter o intestino grosso, ou cólon, constituído pelo cólon ascendente e descendente, né? Depois o reto e ânus. Tá? Depois a gente vai ter as glândulas anexas, que são aquelas glândulas que produzem certos tipos de enzimas e ajudam na lubrificação e digestão dos alimentos. Glândulas salivares, né? A gente tem na boca, a sublingual,
A gente vai ter as duas glândulas parótidas e a nossa mandibular, tá? Submandibular. A gente vai ter o fígado, tá? Que é um tipo de glândula anexa, e também o pâncreas, tá? A apostila trouxe aqui para a gente um desenho anatômico, né, mostrando onde a gente encontra essas glândulas, né? Então, na boca a gente vai ter as glândulas salivares, né? Sublingual, submandibular e a parótida, né? Na faringe, né, a gente vai ter o tubo onde vai ser levado o alimento até o esôfago, tá? Vai ter a orofaringe, nasofaringe, aqui a gente vai estar na porção orofaringe, tá? Porção da boca em contato com a faringe, tá? Depois, esôfago. Do esôfago é um tubo digestório que vai dar direto no estômago, tá? Do estômago a gente vai ter aqui o início do nosso intestino delgado, composto pelo duodeno, jejunum e íleo, tá? E depois a gente vai ter o nosso intestino grosso, né? Formado pelo cólon ascendente, descendente, tá? Cólon ascendente, descendente, depois o reto e o ânus, tá? Todos esses são componentes, tá, do nosso sistema digestório. Sucos digestivos, né? Então a gente vai ter aqui a saliva, suco gástrico, suco pancreático, suco entérico e a bile, né? A saliva ela é produzida onde? Pelas glândulas salivares. Ação, né, na cavidade bucal, e enzimas digestivas que tem dentro da saliva. A gente vai ter a pitialina, tá? Ou a amilase salivar, é a mesma coisa, tá? Essa enzima ela atua diretamente na digestão do amido, tá? Quando adentra a nossa boca. pH ótimo de trabalho desse tipo de enzima, tá? Um pH ali neutro, né? Próximo de 7. A gente vai ter também o suco gástrico, né? Produção lá no estômago, né? Nas glândulas gástricas, localizadas na parede do estômago. A ação vai ser dentro do estômago. E as enzimas digestivas presentes dentro do suco gástrico é a pepsina, tá? O pH ótimo para que ela trabalhe é um pH de 2, né? Um pH ácido. E o que a pepsina faz de digestão, professor? A pepsina faz digestão de proteínas, tá? Mais especificamente, ela vai fazer a quebra de aminoácidos, beleza? Suco pancreático, ou suco pancreático, tá? Ele vai ter a produção no pâncreas, tá? E a ação dele é diretamente no duodeno, primeira parte do nosso intestino delgado, tá? E as enzimas digestivas que a gente tem dentro do suco pancreático. A gente vai ter a tripsina, a amilase pancreática, lipases e nuclease, tá? Então a gente vai ter aqui digestão de proteínas, digestão de amido, né, carboidrato, digestão de lipídios com as lipases, tá? E digestão de nucleotídeos, tá? A digestão de DNA acontece ali no nosso intestino delgado. Depois a gente vai ter o suco entérico, produção intestino delgado, né? Das glândulas localizadas principalmente na parede do duodeno. Ação acontece no duodeno. E as enzimas digestivas produzidas por esse suco entérico é a maltase, sacarase, lactase, polipeptidases, tá? E nucleotidases. Qual que é a função delas, tá? A gente vai ter aqui essas três primeiras, é a quebra de substâncias açucaradas, de açúcares, né? Como a lactose, sacarose e a maltose, tá? E a gente também tem outras enzimas, como a polipeptidases, que é para quebra de polipeptídeos, né? Como no caso dos aminoácidos, tá? De proteínas, e os nucleotidases, que é para fazer a quebra de nucleotídeos, tá? O pH ótimo é um pH ali alto, né? Um pH básico, próximo de 8, tá? E por último, a gente vai ter a bile, né? A bile é produzida pelo fígado, fica armazenada na vesícula biliar, a ação dela é dentro do duodeno e ela não vai possuir enzimas digestivas. Para que serve a bile, professor? A bile ela serve para fazer, então, a emulsificação da gordura, tá? Toda vez que a gente tem a gordura, quando a gente se alimenta, né, de um alimento muito gorduroso, com alta quantidade de ácidos graxos, a gente vai ter que fazer a emulsificação dessa gordura para que ela consiga ser absorvida pelo meu corpo. E como isso acontece? Acontece da seguinte forma, né? Eu vou dar um exemplo aqui bem clássico, mas quando você suja sua mão de gordura, o que você faz?
Você vai lá com o detergente, lava a mão, passa na água e tá limpa a sua mão. Qual foi a função do detergente nisso? O detergente ele tem a função, tá? Ele é um surfactante. O que é um surfactante? É um tipo, tá, de substância que vai fazer com que a gordura, tá, ela se solubilize. Tá? E aí o que acontece com essa gordura solubilizada? Ela vai conseguir ser absorvida pelo meu organismo. Enquanto ela é a gordura, minha célula não consegue absorver. Por quê? Na minha membrana plasmática, só voltando na biologia celular, ela é composta por uma bicamada de fosfolipídio. Se ela é uma bicamada de fosfolipídio, fica muito difícil para ela absorver uma coisa que já é feita ela. É a mesma coisa de eu tentar colocar algo de ferro e tentar absorver o que é de ferro. Não tem como. Tá? Então, o que acontece? Para que essa gordura se torne absorvível pelo meu organismo, a gente acaba liberando a bile, né, que é um líquido produzido pelo nosso fígado, e vai fazer a solubilização dessa gordura para que ela fique solúvel em água, e aí o meu organismo consiga absorver esses ácidos graxos. Beleza? E aqui dentro da bile a gente não tem nenhum tipo de enzima atuando nela. Tá? Dando continuidade aqui então. No gráfico, as curvas 1, 2 e 3 representam a digestão do alimento ao longo do aparelho digestório. Então, a gente vai ter uma baixa digestão aqui, né? Tamanho da molécula. Então, ela vai continuar, ela vai ficar pequena na boca, vai continuar diminuindo no estômago, mas aqui no esôfago ela continua diminuindo, no estômago ela fica estável, né? Não tem diminuição. Depois ela continua diminuindo no intestino delgado e lá no intestino grosso ela já tem o máximo, tá? de tamanho mínimo. Depois a gente vai ter a segunda substância na cor vermelha aqui, né? Nos dois primeiros. Na boca e no esôfago ela não sofre nenhum tipo de redução de tamanho, tá? Mas aqui no estômago ela começa a quebrar o seu tamanho, tá? E aí no intestino delgado ela continua quase com o mesmo tamanho, né? No intestino grosso ela já encerrou a sua quebra, né? Sua digestão completa. E por último, né, a gente já tem essa outra substância que não inicia-se o processo de quebra dela nem na boca, nem no esôfago, nem no estômago, e começa apenas no intestino delgado, tá? E ela é absorvida completamente, tá? Então é correto afirmar que a digestão de proteínas, de lipídios e de carboidratos estão representadas respectivamente pelas curvas, tá? Então de proteína, na onde começa a digestão da proteína? No estômago. Então a gente sabe que é o número 2, não tem outra dúvida, né? Começou lá na boca e no esôfago, teve alguma quebra de proteína? Não. Começou na onde? No estômago. Então já eliminei aqui letra A, letra E e letra D. Ficou apenas letra B e C, certo? Depois a gente vai ter o número 1, tá? O que é o número 1? O número 1 provavelmente é um carboidrato. Lembra que eu falei que os amidos, né, começam o processo de digestão na nossa boca? Então, aqui ele já começou o processo de digestão, continuou no esôfago, parou no estômago. Eu não tenho digestão de carboidrato no estômago. E continuou no intestino delgado, onde ele encontra lá uma diversidade de enzimas digestivas para esse carboidrato. Então, número 1, carboidrato. E por último, que sobrou, né, foi lá os lipídios, né, que não tem digestão na boca, nem no estômago, nem no esôfago. Ele vai começar a sua digestão lá no intestino delgado, juntamente com o suco pancreático, com o suco entérico, né, e a bile, aonde vai acontecer esse processo de quebra, né, desse lipídio. Beleza? Bom, pessoal, respondido então a número 1, vamos para o número 2 agora. O DNA e o RNA, que ingerimos em nossa alimentação, são digeridos no mesmo local e sob a ação da mesma secreção que promove também a digestão dos lipídios. Portanto, é correto afirmar que a digestão que ocorre na boca quebra grandes moléculas de DNA e RNA em cadeias polipeptídicas menores, que posteriormente sofrerão ação dos ácidos presentes no estômago? Falso. Tá? Não tem nada a ver. B. O local da digestão do DNA e RNA é o intestino delgado, pois propriamente o duodeno, a secreção que atua nessa digestão possui pH alcalino e não é produzido no duodeno. Verdadeiro, tá? A gente vai ter lá a enzima produzida principalmente
pela parte lá do nosso suco entérico, né, produzido pelo nosso intestino delgado, e também o suco pancreático, tá, produzido pelo pâncreas, que vai juntamente da nuclease e da nucleotidase, tá, a fazer esse tipo de digestão. Beleza? A resposta certa, letra B, aqui da nossa atividade número 2. Tá? Eu vou deixar aqui também para vocês a tarefa mínima dessa nossa aula, tá? Os exercícios do 1 ao 9 do capítulo 3 do caderno de exercício e o exercício número 2 do rumo ao Enem. Tá? Então realizem essas atividades para poder fixar melhor o conteúdo. Beleza, pessoal? Nossa aula vai ficando por aqui. Qualquer dúvida em relação ao conteúdo, eu estou à disposição de todos vocês. Tenha aí um ótimo dia, uma ótima semana. Até a nossa próxima aula. Grande abraço a todos.